Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro comigo, Mariana Costa, mais meia hora de direito empresarial, aqui no canal do Aprovação PGE. Por sinal, minha gente, todo mundo já está inscrito no canal da Aprovação, o famoso comenta, curte, compartilha, me mostra se vocês estão gostando tanto quanto eu dos nossos encontros. Pessoal, o tema hoje é operações societárias. Um tema muito específico e extremamente relevante do direito societário. Um tema que os examinadores amam. Ele é bastante importante até mesmo, gente, para uma prova de segunda fase, porque as operações societárias, elas não são tão simples como aparentam numa primeira visão, no primeiro contato. É um tema um pouco mais complexo do que as fusões e as aquisições, as operações que vemos constantemente nos noticiários. Bem, conceito de operações societárias. Gente, operações societárias são as relações jurídicas que as empresas elas realizam com outras empresas. Elas podem envolver efetivamente a estrutura de uma sociedade empresária. As operações societárias, elas estão disciplinadas tanto no nosso Código Civil, como na Lei 6404/76, a Lei das Sociedades Anônimas, que vai ser aplicada, no caso concreto, obviamente, quando houver efetivamente a presença na relação jurídica, na operação societária que se pretende, quando houver a presença de uma sociedade anônima, uma sociedade por ações. E aí vai ser aplicada a lei das SA. Gente, os dispositivos do nosso Código Civil não se aplicam às sociedades anônimas, tá? As disposições da 6404 sobre operações societárias, elas aplicam-se, inclusive, às relações, às operações realizadas pelos demais tipos societários, naquilo em que o Código Civil ele for omisso. Então, existe o Código Civil, existe a lei das SA. A lei subsidiária, o instrumento normativo que vai ser aplicado no caso de omissão do Código Civil, vai ser justamente a lei das SA. Isso foi expressamente previsto, inclusive, no enunciado de direito civil da jornada da Justiça Federal, tá bom, gente? Bem, dito isto, vamos à nossa primeira operação societária. Lembrando que, basicamente, 4 são as principais operações que uma sociedade pode realizar. Obviamente, existem outras relações, outras estruturas que também podem ser negociadas pelas empresas, mas nós vamos concentrar o nosso estudo nos 4 principais modelos de operações realizados pelas sociedades empresárias. Primeira, transformação. Gente, o conceito de transformação é a operação societária, através da qual os sócios ou os acionistas, obviamente no caso das sociedades anônimas, eles deliberam sobre uma alteração, uma mudança do tipo societário. A transformação ela vai ocorrer sem que exista uma dissolução ou uma liquidação societária. A transformação ela pode ser motivada por inúmeros fatores. Necessidade de uma reorganização, um planejamento financeiro, um planejamento tributário, uma alteração, pessoal, de objetivos sociais. Ao longo do exercício da atividade empresária, essa transformação ela pode se mostrar mais proveitosa. É uma possibilidade, portanto,
de uma maleabilidade, de uma readequação dos regramentos aos quais uma sociedade empresária ela vão estar submetidas, tá? Ela vai manter a atividade empresária dela, ela vai manter um funcionamento, mas ela vai precisar mudar de tipo societário. Gente, é uma mudança trazendo para as pessoas físicas, é uma mudança de sexo, por exemplo, tá? É uma transformação, uma trans. Lembrem disso quando estiverem na dúvida. Gente, já falei que o ato de transformação independe de liquidação ou dissolução, depende do consentimento de todos os sócios, salvo se no ato constitutivo, no contrato ou no estatuto, houver previsão em contrário, certo? Um sócio não concordou, ele tem o direito de quê? De se retirar. O sócio dissidente, ele vai poder se retirar daquela sociedade. Tá legal? Atenção! O ponto que, inclusive, vários doutrinadores, vários colegas, operadores do direito, eles também se confundem. Mudança de tipo societário, transformação, não engloba a mudança da própria natureza jurídica daquela pessoa. Ou seja, transformação é mudança de LTDA de sociedade limitada para sociedade anônima, por exemplo. Havia mudança de limitada para Eireli, mas Eireli o quê? Morreu, não existiu. Isso é transformação. Mudança de sociedade simples para sociedade empresária, ou seja, uma associação ou uma sociedade de profissionais liberais, quando deseja se tornar empresa, não configura transformação. A Instrução Normativa 81 do DREI, ela utiliza para essa mudança de natureza jurídica a expressão conversão. Quem tiver dúvida do que eu estou dizendo, não, professora, mas eu já vi em algum lugar chamando de transformação. Exato, chama-se. Mas vocês que vão fazer, por exemplo, uma segunda fase, tem que nomear da maneira correta. É mudança de natureza jurídica, deixou de ser empresa para ser sociedade simples ou vice-versa. Chama-se conversão. Na dúvida, vale conferir o artigo 84 da Instrução Normativa 81 do DREI. Tá lá. No caso de conversão de sociedade simples ou associação em sociedade empresária, na mesma ou em outra unidade da federação, após averbado no registro civil, o instrumento de conversão deverá ser arquivado na junta comercial da sede. Tá legal, minha gente? Portanto, transformação é alteração do tipo societário, alteração da natureza jurídica, conversão. Outro ponto importante, não existe transformação de sociedade limitada plurissocial para sociedade limitada unipessoal. Gente, ela vai continuar sendo sociedade limitada. Não existe essa transformação. É apenas uma alteração do quadro social. Tá legal, minha gente? Transformação, por fim, não implica em mudança de quadro societário, de titularidade do patrimônio. Não modifica nem prejudica, obviamente, direito de credores. Ok? Gente, segunda operação societária, incorporação. Pessoal, a incorporação é quando uma sociedade ela vai englobar uma outra sociedade menor. A incorporadora, ela vai continuar a exercer as suas atividades, porém, de uma maneira mais robusta. A incorporadora, ela vai sobreviver. E a sociedade incorporada, ela vai sumir completamente, ela vai morrer. Que Deus a tenha lá no cemitério do direito societário. A incorporadora, ela vai assumir todos os direitos e todas as operações. Pessoal,
Atenção, na incorporação não surge uma nova sociedade. Nós temos, vamos desenhar, nós temos A e B. Eita, cadê? Olha só, gente. Nós temos A e nós temos B. Qual vai ser o resultado dessa operação, da incorporação? A incorporadora vai ficar maior, mais forte, mais robusto, e B vai morrer completamente. A continua, só que se eu pudesse, eu teria desenhado, eu não sei como, se eu pudesse, eu desenharia um A maior, porque ele vai continuar mais forte, mais robusto, e o B morre completamente. A incorporadora, ela assume tudo. Passivo, tributário, trabalhista, contratos, direitos e deveres. Tá legal, minha gente? Para ser aprovada uma incorporação, os atos dessa operação societária, ele vai, após essa aprovação, a incorporadora, ela vai declarar, é ela quem declara extinta a sociedade incorporada. É obrigação da sociedade incorporadora promover a efetiva averbação na junta comercial competente desses atos, tá? E, obviamente, essa deliberação dos sócios de ambas as sociedades é quem vão aprovar a base da operação, inclusive a efetiva reforma do ato constitutivo, seja ele um contrato ou um estatuto social. Gente, nossa terceira operação societária, a fusão. É quando existe o quê? Um casamento. É uma operação societária, é um casamento grego. No casamento grego, não existe... Tem uns casamentos também brasileiros que realizam esse tipo de liturgia. Mas no casamento grego, vocês já viram que eles pegam uma porcelana representando o noivo, uma porcelana, um prato representando a noiva, eles quebram juntos. Por quê? Porque a partir daquele matrimônio, eles vão representar uma coisa só, uma unidade do casal. Que coisa mais linda, gente. Chegando no Dia dos Namorados, eu estou o quê? Muito romântica. Então, é isso, é um casamento. A fusão é um matrimônio. Duas sociedades decidem se unir, reunir esforços, reunir cartela de clientes, reunir os bens sociais. Elas vão criar, após esse casamento, igual ao casamento grego, uma nova sociedade. Ambas as sociedades, numa operação de fusão, elas o quê? Desaparecem. Vai nascer uma nova sociedade, totalmente nova. Uma sociedade vai vir do zero. Nós temos A, nós temos B. O resultado desse matrimônio, dessa fusão, é C. Uma sociedade maior, mais robusta. Também, se eu pudesse desenhar C grande, entendeu? A e B, ou seja, as sociedades que vão se unir, elas deixam de existir. CNPJ cancelado. A nova sociedade empresária, no nosso exemplo C, ele vai o quê? Assumir tudo. Novos funcionários, os antigos funcionários migram para a nova sociedade, passivo tributário, contratos, obrigações e direitos e deveres passam a ser, quer dizer, obrigações e deveres é a mesma coisa, né? Direitos e deveres passam a ser da sociedade C. Passa tudo, minha gente. Tá legal? A fusão está tanto no Código Civil quanto na Lei das SA. É o artigo 228. Tá legal, minha gente? Exemplo prático, temos um grande exemplo, maior exemplo de operação societária de fusão no Brasil, é a Ambev. Existia a extinta Antártica
existia uma cervejaria belga chamada, se eu não me engano é belga, chamada InBev. Elas casaram em matrimônio e se tornaram a Ambev. Tá legal? Houve uma fusão dessas gigantes cervejarias. E aí elas passaram a utilizar um outro tipo societário. Elas passaram a realizar incorporações de pequenas cervejarias. Parece que a Brahma, elas incorporaram e diversas outras cervejarias Brasil afora. Primeiro realizaram a fusão Antártica e InBev, se tornou a Ambev e depois elas passaram a adquirir, através da incorporação, outras cervejarias. Tá legal, minha gente? Gente, é o seguinte, muitas vezes a gente escuta notícias de que tais empresas realizaram a fusão, mas na prática, eu posso afirmar com segurança que é muito raro acontecer fusão. Por quê? Porque as empresas, elas não pretendem, apesar de se unirem, elas não pretendem assumir uma burocracia que, infelizmente, é muito grande no Brasil. Está diminuindo através da Lei de Liberdade Econômica, através da 14.195, que é a lei do empreendedorismo, mas, na prática, as operações, elas não pretendem assumir a burocracia de iniciar uma nova empresa. É muito mais fácil acontecer incorporações do que efetivamente fusões. Tá legal? A gente escuta falar nos noticiários, mas é porque não são vocês, os nossos alunos, que estão falando sobre isso. Os alunos da aprovação não errarão mais a nomenclatura. Gente, terceira e última, operação societária. Cisão é a operação pela qual uma companhia ela vai transferir parcelas do seu patrimônio para uma ou para mais sociedades. Pode ser uma sociedade que já existisse ou uma sociedade criada para esse fim específico. Ou seja, ela vai transferir parcelas do seu patrimônio. A sociedade que recebe pode ser tanto a sociedade nova, criada inclusive para esse fim específico, como a sociedade já existente. Transferência de parcela do patrimônio, transferência de alguns bens apenas, cisão parcial. Transferência de todo o patrimônio, de todo o estabelecimento, cisão total. A sociedade que está absorvendo uma parcela apenas do patrimônio da companhia cindida, ela vai suceder, ela vai assumir direitos e deveres das obrigações, obviamente, relacionadas ao ato da cisão parcial. No caso da cisão total, minha gente, vai haver uma cisão com a extinção da sociedade cindida, da sociedade anterior. Então, as sociedades que vão absorver o patrimônio, se for um patrimônio total de uma para outra, ela vai ser extinta e a sociedade que receber, ela vai ficar mais robusta, obviamente, mas vai suceder em todos os direitos e deveres. Essa cisão parcial, ela tanto pode ocorrer, minha gente, da seguinte maneira. Vamos para o desenho, né? Para ficar mais fácil. Veja só. Na cisão A, ela vai transferir apenas parcelas. Então, ela pode, tanto na cisão parcial, vou botar aqui, cisão parcial. A tanto pode transferir parcela do patrimônio para B, como pode ocorrer também uma cisão parcial, também, por exemplo, para C, ou seja, A, ela vai se extinguir
completamente, mas B ou C não estão assumindo a totalidade do patrimônio de A. Nesse caso, cada empresa que receber a parcela do patrimônio, ela vai suceder na proporção da operação societária da cisão realizada, nos limites do que ela recebeu. Mas também, minha gente, pode acontecer uma cisão total para B. Neste caso, é totalmente possível afirmar que B, ela... Ah, no caso, né? Cadê? Porque eu não estou podendo desenhar. Oxente. Quero desenhar. Não me deixam. Agora. A morreu. E aí, minha gente, ela vai se... Esta operação, a cisão total para uma empresa, para A total, foi para a cisão total para B, ela vai se assemelhar com qual operação societária, minha gente? Ela vai ser assemelhada com uma incorporação, porque A morreu, B continuou mais taluda, vocês conhecem essa expressão? Mais robusta. Então, vai se assemelhar a uma incorporação. A lei diz, inclusive, que a cisão, conversão da parcela de patrimônio em sociedade já existente, ela pode obedecer às disposições sobre incorporação. Está lá vamos olhar, no artigo, parágrafo 3º do artigo 229 do Código da 6404/76. Por que eu estou dizendo isso, minha gente? Porque eu estou falando apenas da 6404. Porque cisão não está prevista no nosso Código Civil. A cisão é a operação societária que consta exclusivamente da Lei das Sociedades Anônimas. Então, uma sociedade contratual, ela pode realizar uma operação de fusão? Sim, mas aí ela vai obedecer o disposto na Lei das SA. Tá legal, minha gente? Lembrando que o Código Civil, ele é expresso ao afirmar que a Lei das Sociedades Anônimas, ela vai ser aplicada subsidiariamente no caso das operações societárias. Vale dar uma olhada lá dos artigos 1113 ao 1122. É importante destacar que o Código, ele até menciona a cisão. O Código Civil, ele menciona a existência da cisão, mas ele não regulamenta, ele não conceitua. Tá legal, minha gente? Ainda sobre a cisão. Atenção. Vale destacar que a cisão, já falei, né? A sociedade que absorveu parcela do patrimônio, já falei. A cisão, conversão de parcela do patrimônio já existente obedece às normas de incorporação, já falei também. Efetivada a cisão com extinção da companhia cedida, caberá aos administradores das sociedades que tiverem absorvido parcelas do patrimônio promover o efetivo arquivamento e publicação dessa operação societária, tá? Na cisão conversão parcial, ela vai caber aos administradores da companhia cedida e também daqui a absorver parcela do patrimônio. Pessoal, para terminar, operação societária, quero destacar duas situações. Primeiro, artigo 1114 do Código Civil. Transformação depende do consentimento de todos os sócios. E aquele que não desejar participar dessa operação, diz assim, não estou a fim de mudar de sexo. Ele vai o quê? Se retirar. Eu já falei disso, né? Vai obedecer às normas lá do 1031 do nosso Código Civil, mas ele vai exercer o seu direito de
retirada. Agora, quanto à incorporação ou quanto à fusão, é importante destacar que houve alteração recente no quórum. Vou até tirar meu óculos para vocês olharem dentro dos meus olhos. Houve alteração recente no quórum de aprovação dessas duas operações societárias. Por quê? Olha só, o artigo 1071 do Código, ele diz que depende de deliberações dos sócios votar incorporação ou fusão. E o artigo 1076, ele disse lá a alteração, voto correspondente a mais da metade do capital social. Ou seja, atualmente, para ser votada uma incorporação ou uma fusão, basta mais da metade do capital social. Tá legal, minha gente? Quanto à fusão, conforme previsão, a quórum para aprovação da cisão, conforme está previsto lá na lei das SA, para ser realizada tal operação societária, precisa de votação em Assembleia Geral. E aí a Assembleia Geral ela vai obedecer os ditames, o previsto lá no próprio Estatuto Social dela. Gente, é isso. Encerramos o nosso estudo, o nosso assunto quanto às operações societárias. Tá? Até um próximo encontro. Fiquem com Deus e bons estudos.